Evangelho da Graça de hoje, continuamos aqui, capítulo 4, versículo 46 em diante. A cura do filho de um oficial do rei. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. Creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Nós estamos num texto aqui muito importante, mostra o valor desse elemento chamado fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E com a fé é que nós podemos obter nas nossas vidas aqui o que a Bíblia chama de bom testemunho. Se você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver que sempre esse elemento da fé ele vai ser destacado. Muitas e muitas foram as vezes que Jesus disse: seja conforme a tua fé. E o que é fé? Fé é a certeza de coisas que eu não vejo. É a convicção de fatos que eu espero. Ou seja, é quando eu acredito no invisível. Eu acredito, inclusive, no que o impossível pode acontecer. E para Deus, nós sabemos, pela sua palavra, não haverá nenhum impossível. Aqui no versículo 46, inicia a história contando que ele voltou para Caná da Galileia, onde havia feito o seu primeiro sinal, e havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. E tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. E então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. E Jesus então disse para ele: vai, disse Jesus, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. E quando ele desceu, a história nos conta que vieram servos ao encontro dizendo que o filho vivia. Ele conferiu a hora e percebeu que a hora em que o seu filho apresentou melhora e demonstrou ali que estava são, foi exatamente a hora que Jesus disse para ele ir, que o filho estava curado. Aquele homem creu, diz o texto aqui. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando eu e você cremos nas promessas de Deus, posso ter completa certeza de que Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Jesus, ele deixa para nós algo extremamente profundo quando ele diz que se nós pedirmos qualquer coisa ao Pai no nome dele, isso, crendo, nós vamos receber. É claro que o que Jesus disse aqui é aquilo que é de acordo com a sua vontade, aquilo que é para o bem. Jesus jamais, por exemplo, abençoaria os nossos erros, né? Não dá para pedir, por exemplo, como eu li certa vez, um grupo de bandidos em um determinado estado estavam planejando aí assaltar um banco e foram até um religioso e pediu para que eles orassem, pedindo a Deus para que abençoasse essa empreitada. Não pode contar com a bênção de Deus diante dessa situação.
né? É uma situação que é contra o bem, é contra a vida, é contra o próximo. Portanto, não precisa contar com a bênção de Deus. Mas tantas outras que nós podemos exercer a nossa fé. Podemos orar pela conversão da nossa família. Podemos pedir a Deus que pessoas venham conhecê-lo, para que Ele transforme o nosso lar, para que Ele transforme a nossa cidade, para que Ele transforme a situação do nosso país, que Ele cuide das pessoas que estão sofrendo. Eu posso orar por qualquer coisa e, crendo, eu posso ter a certeza que Jesus assim fará, como aquele homem creu que o seu filho seria curado. E nem chegou em casa, e o seu filho já estava pronto e reestabelecido. A fé, meus irmãos, tem um poder muito grande. A palavra, esse poder não está em si mesmo, porque a nossa capacidade de crer é muito pequenininha. Mas a Bíblia nos traz exemplos de fé que vale a pena a gente relembrar aqui. A Bíblia diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Elias era homem imperfeito como nós, e orou pedindo para que não chovesse, e não choveu, e orou novamente pedindo para que chovesse, e choveu. Uma pessoa imperfeita, mas que acreditou no poder miraculoso de Deus. Eu tenho certeza que você tem muitos testemunhos, talvez para contar, sobre como Deus agiu, porque você creu. Se não for seu esse testemunho, de muitas pessoas que o cercam. Nós sabemos o seguinte, que tudo é possível ao que crê. E a minha palavra para você hoje, pelo Evangelho da Graça, a graça que nos salva, ela é experimentada, como a Bíblia nos diz, por meio da fé. E a fé, ela é um elemento não só para tomarmos posse da salvação que Cristo comprou na cruz por nós, mas também para percebermos nesse mundo mal o agir de Deus. Esse Deus que muda todo o contexto, muda a história e faz milagres, contemplando aí a nossa fé. Que Deus te abençoe e aumente a sua fé cada dia mais.